Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação da BTC, e no episódio de hoje falaremos sobre como investir no agro, né? O que é o agro, quais são as possibilidades de investir, né, na agricultura, pecuária. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Você que se interessa por esses investimentos, talvez um pouco diferente do que a maioria acaba tendo acesso, né? E tem várias formas da gente poder se expor nesse segmento. A gente fala um pouquinho de prós, contras, riscos, né? Benefícios de se investir nesse setor e os vários instrumentos. Lembrando que a gente vai falar aqui de alguns produtos, né? E são exemplos dentro desse segmento que a gente vai falar, não uma recomendação, ok? Então são alguns exemplos. A ideia é que você vá atrás desses e outros exemplos e faça uma análise para a sua própria carteira de investimentos, de preferência assessorado por algum profissional dedicado à sua carteira. Tudo bem? Bom, para começar aqui, vou apresentar meu caríssimo colega aqui, Marco Barros. Hoje estou só com você, Marquinho, nosso instrutor de investimentos do General Business Program. Fala, Marquinho, diga aí, como é que você está? É isso aí, mestre Habib. Chegamos no episódio de número 99, né? E hoje vamos falar sobre agro. E queria deixar um recado, pedir para você que está ouvindo, assistindo a gente, preparar as suas perguntas, porque o episódio que vem, o episódio número 100, faremos ao vivo pelo YouTube, dia 21 de dezembro de 2021, às 8 horas da manhã, ao vivo pelo YouTube. Vamos que vamos, mestre Habib! Pois é, se prepare, coloque na sua agenda que o episódio do dia 21 será ao vivo e a gente quer receber, enfim, perguntas, dicas, sugestões aí de vocês para a gente bater um papo neste dia 21 de dezembro, às 8 horas da manhã, tá? A gente vai falar hoje sobre o setor agro, né? E a gente vai falar especificamente de mercado Brasil, tá? Mas tem também como investir nesse mercado fora do Brasil. E o mercado fora do Brasil, principalmente Estados Unidos, é muito maior do que o brasileiro. E a gente já entende a importância de dolarizar uma parcela do nosso patrimônio, né? De deixar alguma exposição em dólares ou em ativos fora do Brasil, né? E para isso, a gente conta com a nossa parceira, a Nomad Global, né? A Nomad é a primeira empresa a possibilitar uma conta em dólar, né, uma conta corrente em dólar nos Estados Unidos para brasileiros, né, e também recentemente, né, abriu toda a sua parte de investimentos. Então, para você que é investidora ou investidor e quer se expor ao mercado americano, né, a Nomad é uma opção segura, né, onde você pode fazer seus investimentos. E eles estão com uma parceria com a gente bem bacana, em que você, ao fazer a sua primeira remessa em até 15 dias da abertura da conta, vai ganhar US$ 15 de cashback. Você faz a remessa, né? A remessa é valor dólar comercial, mas uma taxinha bem pequena, tá? É muito competitiva a taxa para você comprar os dólares, né? E você ganha US$ 15 de cashback, né? E vamos dizer que com o dólar como está hoje, é um belo de um presente, hein, pessoal? Então, faz a abertura lá, faz a sua remessa, o link está na descrição e utilize o cupom BTC15, ok? Para garantir o seu cashback, beleza? Então, vamos lá agora, Marquinho, voltando ao mercado brasileiro, né? A gente vai falar do setor agro. Então, primeiro, vamos entender o que é agro e o que não é agro, hein, Marquinho? Excelente, mestre Habib. O que é agro, né? E por que esse setor é tão importante aqui no Brasil? Né? Agro são todos aqueles tipos de negócios, de business, envolvendo o agrário, né? Ou seja, plantação, pecuária, né? Criação de animais, criação de qualquer tipo de vegetação, folhas, grãos, tudo que vai gerar, né, que vem do solo, vamos falar assim, mas que daqui a pouco tem algumas coisas que vêm do solo também que não são consideradas agro, né? E por que esse mercado é muito importante? Porque ele é basicamente o que alimenta todos nós, né? Então, quando a gente, para os que comem carne, só comem porque existe toda uma indústria pecuária de agronegócios por trás, né? Que faz com que
o boi nasça e cresça, se desenvolva, e aí depois vá para as frente, para as empresas de proteína animal, e aí depois chega nos varejistas, nos atacadistas, até chegar na gente, né? Então, tem uma série de indústrias que garantem que a comida chegue no nosso prato, muita gente trabalhando para garantir que isso aconteça, tanto no caso de proteínas animais, quanto no caso também, Habibê, de folha, alfacezinho que a gente come, ou até aquelas pessoas que comem proteína não animal, né, vegetal, tudo isso a gente depende dessa indústria de agronegócios, né? Então eu diria que são empresas que mexem ali com vegetações, que mexem com animais, né? E aí eu fiquei com uma pergunta, pô, será que uma empresa que faz cogumelos, né, fungos, também são de agro, Habib? O que você acha? Podemos considerar? Pois é, Marquinho, pelo que eu lembro ali das aulas de biologia na escola, né, os fungos eles têm um reino específico ali, né, enfim, que está separado dos vegetais e dos animais. Sei lá, acredito que talvez a gente possa até colocar como agro, mas deve ser tão irrelevante no conjunto total, né? Ah, mas olha o valor das trufas brancas, né? Enfim, mas vamos dizer que é um mercado que deve ser bem pequeno. Mas e a mineração, hein, Marquinho? Mineração também vem do solo, pô. É agro ou não é agro? É isso, mineração é outro setor, né? Mineração é outro setor, então mineração a gente não considera agro, né? Agro, eu entendo mais que é no sentido de desenvolvimento, né? De vegetação, de animaizinhos, né? Esse é o sentido que eu venho aqui para o agro. E ele é muito importante para o Brasil, né? Vamos ser sérios, para o mundo, né? Nós somos grandes produtores, de alimentos, nós somos grandes exportadores de alimentos mundialmente, né? É um setor bastante legal porque como a maioria dos produtos são comoditizados, ou seja, você tem um preço de referência, normalmente esse preço de referência é em dólar, né? Você acaba ficando muito protegido contra a desvalorização, né, do real. É um setor que vem crescendo muito aqui no Brasil, e Habib, é um setor que aqui no Brasil a gente é muito bom. Nós temos muita tecnologia e somos altamente produtivos, né? Conseguindo então exportar de maneira muito eficaz para o mundo inteiro, né? Mais especificamente aí falando um ponto que a gente tem por lá na China 2 bilhões de pessoas que agora começaram a comer carne, estão aumentando o consumo de proteína animal e boa parte dessa proteína ela vem aqui do Brasil, né? Então é um setor muito legal e muito. Eu gosto no sentido de, pô, a gente está colocando comida na boca das pessoas, sabe? Quem investe em agro. Então eu gosto desse sentido. Eu também, mas eu acho que é importante, Marquinho, até nessa discussão sobre alimentação, né, a gente fazer uma pequena segmentação, porque muitas vezes é comum a pessoa pensar, né, pô, legal, então tem uma fazenda gigantesca de soja no Mato Grosso, e essa fazenda é responsável pela nossa alimentação. Na verdade, ela está muito pouco responsável pela nossa alimentação, porque, como você mesmo falou, boa parte disso é exportado, né? Então, quando a gente fala do grande agronegócio, né, a grande parte dele está dedicada à exportação ou dentro da cadeia da proteína animal, né, que também boa parte está ligada à exportação. Então, aqui vale, acho que, uma segmentação. Quando a gente pensa na alface, na rúcula, que a gente vê ali nas gôndolas do supermercado, né, aquela cenourinha, tomate e tal, aquilo, em geral, vem da agricultura familiar, né? Então, que é um modelo menos produtivo, como o Marquinho falou, mas que pela distribuição e a facilidade logística, né, e até as próprias características dos alimentos são cultivados, né, acaba sendo usado internamente. Já o grande agronegócio, né, as grandes produções, boa parte está ligada ao setor externo, e aí a gente tem que sempre discutir a questão do dólar, né, na exportação. Então, isso é muito importante, algo que o investidor, a investidora tem que estar muito atento, né? Então não é só, legal, todo mundo come muito, tal, beleza, mas ao investir você vai ter que ter essa noção, pô, será que o dólar vai subir? Será que ele vai cair? E isso é importante a gente colocar na mesa também, né? Então, e eu também gosto, eu gosto muito desse setor, né? Eu gosto de analisar esse ponto, enfim. E tem vários instrumentos, né, Marquinho, para a gente poder
para a gente poder analisar. E vários exemplos, né? Então, dentro do próprio agro, né, a gente tem o setor de papel e celulose, que cuida ali da plantação, né, das árvores que vão se transformar em papel e celulose. Você tem toda a parte da proteína animal, você tem soja, grãos diversos, milho, cana-de-açúcar, tudo isso está no setor agro, né? A agricultura familiar, né? E também as propriedades e a cadeia logística. Então, são várias coisas. E aí eu queria que você começasse, Marquinho, falando um pouco, talvez, acho que de empresas, né? Então, dentro da classe de ativos do mercado acionário, né? As empresas, ações. Quando a gente vai lá na B3 tal, e vai comprar uma ação de uma empresa, né? O que a gente tem de empresas aí relevantes dentro do setor agro? Vou trazer três exemplos aqui, Habib. Então, vou lá para a B3 e vou comprar uma ação. Tá? Uma delas é a Brasil Agro, Agro 3, que é uma empresa cujo objetivo é comprar propriedades que são ineficientes, melhorar toda a eficiência dessa propriedade e posteriormente vender, né? E aí essa empresa, ela lucra, né, pela diferença entre o valor comprado e investido e quanto que ela consegue vender essa propriedade rural, essa fazenda. Se eu não me engano, hoje eles estão com 12 fazendas, 12 ativos, e eles já conseguiram vender 4, tendo uma taxa de retorno acima de 15%, né? Então, é uma empresa que mostrou ali para que veio. Essa é uma das empresas de agro que a gente tem. Uma outra que eu até cheguei a negociar no passado é a SLC Agrícola. Né? É uma empresa bem legal e o objetivo dela, ela é focada, Habib, em produzir soja, algodão e milho. Além de trabalhar com gado óbvio, uma empresa que vai crescendo, vai acabando se dominando vários espaços dessa indústria. Então, ela já tem lá a SLC Sementes. É bem legal, eu cheguei a analisar uma época os ativos dela, então ela tinha, cara, muita terra, é surreal de quantidade de terra que a SLC tinha, e aí tinha um call de aumento do valor da propriedade, né? Na época, eu até vi que os políticos lá de Brasília tinham um negócio de proibir compra para o estrangeiro, liberar, estavam brigando, deve estar brigando até hoje, isso daí eu não sei como é que tá. E aí, a terceira a terceira ação que eu vou trazer aqui como exemplo, mas Habib, é do setor de celulose, né, de papel e celulose, que é nada mais do que uma das maiores indústrias do mundo, que é a Suzano, né, que está aqui na B3, depois que fez a fusão com a Fibra. Se não me engano, hoje ela é a maior empresa do mundo de papel e celulose. Mas, Habib, todas essas três a gente consegue ter acesso através da Bolsa de Valores da B3. Você consegue comprar uma participação em uma empresa que investe em agro. Pô, muito bom, hein, Marquinho? E aí eu até complementar, né, só para a gente cobrir alguns setores a mais, quando a gente fala de proteína animal, né? Então a gente tem, por exemplo, a BRF, que é uma empresa gigantesca, né, desde aquela fusão barra aquisição, né, da Sadia pela Perdigão, né, se transformou na BRF, a gente conta um pouquinho da história nas aulas, tal. É, e a JBS, né, gigantesca, a maior produtora de proteína animal do mundo, né, que já passou por uma série de desafios aí recentes, né? Enfim, Marfrig, outra grande empresa produtora. Enfim, a gente tem uma série de empresas, tanto do setor agro tradicional, vamos dizer, fazendas, né, esse tipo de coisa, fora todo o mercado de cana-de-açúcar. Quando a gente fala aqui, a principal, enfim, desse mercado é possivelmente, né, hoje listada seria a Raízen, né, que recentemente fez seu IPO, a gente comentou sobre ela. Dentro dela tem a subsidiária Cosan, né, enfim, que é dona de uma parcela da Raízen, numa joint venture com a Shell. Mas aí a gente está falando do mercado gigantesco de produção de cana-de-açúcar no Brasil também, né? Então o Brasil é muito representativo nesse setor e essa realidade não deve mudar muito rápido, né? Então, vamos ver, tem algumas questões econômicas, né, relacionadas à produção de commodities, tal, que é uma preocupação, mas aqui no Brasil a produtividade é muito alta, como você falou, e isso é bem interessante. E para os investidores acaba sendo uma bela de uma oportunidade. Então, a gente fala aqui de ações, né, empresas que investem nesse tipo de setor e produzem dentro dessa cadeia. Eu vou falar um pouco de uma classe aqui que eu gosto muito, viu, Marquinhos? Que são os fundos imobiliários, né? E que Então, dá para comprar na B3 também, né, mestre Habib? Então também dá para aproveita. comprar, É exato. isso, boa. Você vai lá na lojinha da B3, você já compra ação, compra fundo imobiliário também, tá? Então, tá tudo certo. Pode comprar ETF também, BDR,
e eventualmente até fazer umas loucuras aí que o Marquinho faz, tipo opções, esse tipo de coisa, né? É isso aí. Aí depois do episódio passado eu fiquei bastante interessado em comprar umas puts mesmo, mas depois a gente fala sobre isso. Vamos voltar Exato. pro agro aqui, vai entrar, Bibi. Então, nos fundos imobiliários também podem ser adquiridos através da Bolsa de Valores, na sua corretora, etc. Né, tem a opção de você também se expor ao setor, né, de algumas maneiras. Né? Uma delas é através de fundos imobiliários que investem em terras. Né? Então, existem já esses fundos, e o fundo que é talvez o maior fundo desse segmento, né, eles ainda são muito poucos, né? Se eu não me engano, eu nem sei se tem outros que investem diretamente em terras, tá? Esse é o que eu conheço, né, que investe em terras, que é o Risa Terrax, né? O ticker dele é RZTR11, e ele investe diretamente em terras, principalmente no Piauí, Goiás e Mato Grosso, né? Tem também na Bahia, Maranhão, etc., mas esses três estados são os mais representativos. Né? Então, o fundo de investimento, né, a gente já falou bastante sobre fundo de investimento no histórico, então, se quiser acompanhar, volta lá. Né? E os fundos, eles, enfim, pela estratégia dos gestores, eles acabam adquirindo essas unidades para depois arrendar. Né? Então, é como se fosse um imóvel que você compra e deixa para alugar. Né? A terra você compra, deixa para arrendar para algum produtor que vai fazer uso dessa terra. Né? E aí, grande parte das terras que são propriedade desse fundo estão focadas em produção de soja, milho, algumas de algodão e cana-de-açúcar, mas principalmente soja e milho, né? São os principais ativos dentro desse fundo imobiliário, né? Das terras que estão presentes nesse fundo imobiliário. Então, é uma possibilidade você realizar, né, ganhar o aluguel, né, ou a renda da terra que está sendo utilizada, né, para produção através daquela propriedade. Então, é uma forma de você se expor diretamente. Um outro fundo, né, que eu conheci, já investi e tal, acho bem bacana o modelo, ele já pega uma outra perna, viu, Marquinho? Então, esse fundo, ele atua na cadeia logística do agronegócio, principalmente, que é o Quasar Agro, QAGR11. Esse fundo, ele tem dentro do seu portfólio, basicamente, silos de armazenamento de grãos, né? Então, a empresa vai lá, produz grãos, né? Enfim, diversos tipos de grãos você pode pensar, e esses grãos, eles são armazenados, né? Eles são armazenados dentro de silos especiais, eles têm todo um isolamento específico, tal, para poder aumentar a durabilidade e tal. Então, faz parte da cadeia logística, né? Então, esses silos de armazenamento, né, acabam tendo também esse modelo de renda, né, de aluguel, e também fazem parte do yield, né, que é do provento que se recebe daquele fundo. Né? Então, isso é muito interessante também. E no caso desse fundo específico, ele tem dois grandes clientes, né, que são as empresas que trazem essa renda para o Quasar, né, que é a BRF e a Bela Agrícola. Tá? Então, as duas que atuam com a produção de grãos, etc., nessa cadeia logística, e o Quasar ele é proprietário desses silos. Né? Então, acho que é bem interessante também, porque aqui você se expõe também na cadeia logística. Né? Então, além da produção, também dentro dessa outra parte. Então, aqui um pouquinho, né? Só tem vários outros fundos que se expõem ao mercado de várias formas diferentes, mas acho que vale a pena a gente falar de outros produtos, né? Ou outros ativos aí que o investidor ou a investidora podem se expor no mercado agro. Vamos lá, Marquinho, diga aí. Excelente. Além de fundos imobiliários, né, que a gente pode comprar em bolsa, ainda pode ter fundos fundos abertos, mas que não necessariamente listados, que investem seu dinheiro aí no setor de agronegócios, inclusive alguns private equity você pode encontrar. E aí, antes de ir, MS Habib, para os investimentos de renda fixa lá, para o CRA, para o LCA, né? Existe também uma maneira de investir em agro, que é efetivamente ir lá e comprando uma fazenda, né? Lá o real estate mesmo, lá compra um pedaço, começa a produzir você mesmo, seu cana-de-açúcar, papelão, né? Fazendo sua agricultura familiar. Mas beleza, né? Deixa esse daí para lá. Vamos focar aqui no investimento mais fácil, né? Mais líquido. E aí, dois investimentos que a gente tem, que são considerados investimentos de renda fixa, são o CRA, Certificado de Recebível do Agronegócio, e o LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. Qual que é a ideia desses dois títulos? São títulos cujo objetivo é captar dinheiro
para se investir efetivamente em alguma atividade do agronegócio. E esse papel, gente, que a gente tem de investimento, ele é muito bom, né? Ele é muito importante. Sem dinheiro lá, por exemplo, para comprar sementes, né? Lá o produtor ele não vai conseguir produzir e gerar o seu resultado no futuro, e então os investidores entram justamente com esse papel de ajudar esse business a acontecer, né? E é interessante, principalmente do LCA, mas Habib, é que hoje em dia os seus investimentos, né, o retorno para a gente, investidor, ele para a pessoa física é isento de imposto de renda. Então você encontra alguns LCAs rendendo, por exemplo, 100% do CDI, que agora já está chegando quase na beira dos 10% ao ano, sem nenhum tipo de tributação. Então, como investidor, para a gente acaba se tornando bastante legal, né? Bastante interessante financeiramente falando. Mas aí eu queria perguntar, né, puxar a bola para você, que lá no começo a gente estava definindo, né, agronegócio, eu de uma maneira mais lúdica, e você, a definição, e aí envolveu não só as grandes empresas, mas também as empresas familiares, né? E existe essa possibilidade, né, mestre Habib, de investimento mesmo em empresas familiares, né? Inclusive a gente teve um exemplo recentemente, né? Queria que você comentasse com a gente. Pois é, Marquinho, isso é algo que eu espero que comece a se desenvolver mais, né? Porque já é uma dificuldade. Então, como eu tinha comentado lá, grande parte do agronegócio hoje é voltado para exportação, para produção de soja, milho e tal, e também para a cadeia pecuária. Então, isso acaba entrando nessa cadeia de produção de proteína animal, etc., ou de exportação direta, né, dos grãos e dessas commodities agro, né? E aí a gente tem uma série de opções que a gente falou aqui, né, para investir, tanto através de ações, de fundos imobiliários, dos LCIs, dos LCAs, desculpa, dos CRAs, etc. Né? Agora, se você que está ouvindo a gente, né, e fala, pô, legal, como é que eu posso investir nessa cadeia, mas voltado para a agricultura familiar, né? Aí as opções já são muito mais escassas no mercado de capitais. Né? Então você comentou, pô, você vai lá, compra uma terrinha, faz uma agrofloresta, né, faz uma horta, e etc. Beleza, é uma forma, né? Eu gosto bastante, né? Enfim, eu tenho um certo contato com isso, produção de queijo, etc. Mas é muito difícil a gente acessar isso através do mercado de capitais hoje, que é o veículo mais fácil, né? E mais adequado para a gente poder investir, né? E aí, recentemente, teve a emissão de um CRA, né? Então, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, voltado para a agricultura familiar, né? Ele foi emitido, né? O CRA, ele é um produto que ele é desenvolvido por uma securitizadora, né? Ele não é através de um banco, né? E essa securitizadora, a Gaia, ela cuidou dessa emissão desse CRA, que foi um CRA desenvolvido por cooperativas de agricultura, né? Que estão dentro do movimento dos trabalhadores sem terra, né? Do MST. E aí deu um monte de discussão, tal, o pessoal falou. Então, mas o CRA saiu, foram mais de 17 milhões de reais captados, né? E aí a expectativa é que isso comece a se tornar um pouquinho mais popular, né? Pelo que eu lembro, né, com risco de errar um pouquinho aqui, mas a rentabilidade desse CRA era em torno de 5,5% ao ano, tá? Ele é isento, né, de imposto de renda, mas é uma rentabilidade que hoje, né, a gente não pensa como sendo muito atrativa, porque a nossa taxa caiu bastante e tal. Desculpa, ela subiu, né? A taxa Selic subiu bastante, você falou, tá batendo uns 10%, aumentou, a gente está gravando numa sexta-feira, né? Foi antes de ontem, né? Que o Copom foi lá e deu aquela marretada, já prometendo mais um aumento, né? Enfim. E aí é um começo, né? É uma possibilidade, mas hoje, para você que quer investir em agricultura familiar, realmente são pouquíssimos os caminhos, né? A gente espera que isso aumente. Quem sabe existem perspectivas para novas emissões de cooperativas, né? Que lidam com a agricultura familiar. E aí, o que, que é isso? Né? Quando você investe numa cooperativa de agricultura familiar, você está investindo em arroz orgânico, em plantação de tomate, plantação de cebola, de cenoura, enfim, itens que você realmente vê na gôndola do supermercado. Né? Então, aqui é uma coisa que está ainda começando a se desenvolver. É uma possibilidade para o futuro, Marquinho, mas agora ainda está bem restrito, viu? Excelente. Outra possibilidade que eu acho que a gente precisa desenvolver muito, né, que também está envolvido com o agronegócio, é a utilização desses investimentos para realmente manutenção de florestas, por exemplo.
né? Então, putz, eu tenho muito interesse em manter uma floresta, né? Compra a parte da floresta que você realmente tem a garantia que ninguém vai destruir ela, né? Mas é isso então, mas Habib, acho que chegamos pro fim, vou aproveitar, já vou me despedir, tá? E aí passo a bola para você fechar o episódio. Pessoal, muito obrigado por mais esse episódio e nos vemos semana que vem, dia 21 de dezembro, às 8 horas da manhã, dia 21 de dezembro de 2021, 8 horas da manhã, ao vivo pelo YouTube. Prepare sua pergunta. Obrigado. Muito bom, Marquinhos. Eu só vou fazer um último comentário aqui, porque esse eu lembrei, porque é uma empresa que foi fundada por ex-alunos nossos, cara. A Pink Farms, né? Uma empresa, uma startup, né, que trabalha com tecnologia de plantação, né, de hortaliças no modelo vertical, interno, né? Então, com iluminação, tudo que fica em São Paulo, facilitando toda a logística e tal. Então, assim, uma outra forma que também ainda é restrita, né, de investimento no setor agro é através de startups, tá? Então, aqui existe essa possibilidade, essas plantações verticais, elas estão começando a se disseminar por causa da facilidade de plantação, do controle que a gente consegue ter sobre a plantação e principalmente da logística, né? Então, ela fica em São Paulo, dentro de São Paulo, dentro do centro expandido, vamos dizer assim. Então, para chegar nas gôndolas é muito mais fácil e mais barato, né? Mas é isso, então, acho que a gente abordou vários aqui segmentos onde você pode se expor a esse setor muito importante, né, e que põe comida no prato de muita gente e que também é responsável por dar uma organizada na nossa balança comercial brasileira, né? Então, é muito legal, vale a pena ter uma parcela, né, de exposição disso nas carteiras, né, acredito, e aí fica a avaliação para você, se acha que vale a pena se expor ou não nesse segmento. Então, queria muito agradecer, Marquinhos, obrigado pela participação de novo e obrigado você que está acompanhando a gente aqui até agora. Semana que vem, encontro marcado, dia 21 de dezembro, às 8 horas da manhã, para o episódio número 100. E a gente se vê ao vivo. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.